Eduardo Castro Marques é advogado especialista em Direito do Trabalho e nosso convidado na manhã da RTP3. Muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o convite. Esta decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia relativamente a uma queixa apresentada por esta profissional de saúde espanhola, pergunto-lhe, para começar, que impacto legal é que pode ter na nossa avaliação jurídica, se quiser. Isto é, se um português recorrer ao Tribunal numa situação semelhante, quais são as reais possibilidades de ter um desfecho semelhante também? Bom, eu diria que relativamente ao impacto que esta decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia teve, o impacto é mais mediático do que propriamente jurídico. É um sinal, se quiser. Eu diria que um sinal, não é? Porventura não teríamos a ter esta conversa, não fosse a divulgação desta sentença, desta decisão. Isto porquê? Porque, de facto, nós por vezes temos algum receio em valorizar o que temos dentro de portas e valorizar em demasia aquilo que está fora de portas. No nosso país, nós já assistimos a centenas de decisões idênticas. Portanto, a nossa lei protege já, relativamente aos contratos a termo, os falsos contratos a termo. E, portanto, a lei é muito restrita no que concerne aos requisitos para a celebração desses mesmos contratos e culmina a violação ou o incumprimento desses requisitos com a nulidade do termo, que tem, por consequência, a ilicitude desse despedimento, da comunicação da caducidade, e que, por consequência, permite ao trabalhador optar entre a reintegração e uma indemnização pela ilicitude. E, portanto, esta decisão não tem nenhuma diferença quanto centenas de decisões que os tribunais internos portugueses já preferiram. Ainda assim, há pelo menos, só na administração pública, 73.700 trabalhos precários, e data de junho, 26.000 no Ministério da Educação, 11.000 no Ministério da Saúde. Significa isto que continua a ser uma prática corrente, o que não quer dizer que seja ilegal, estará seguramente a respeitar as normas, mas o que eu lhe pergunto é se é fácil contornar a atual lei, porque sabemos todos de experiência privada, pessoal, que há imensos casos que não chegam a tribunal porque as pessoas têm que optar entre manter aquele trabalho precário ou não ter trabalho nenhum, não é? Pronto, é evidente que a relação laboral é uma relação muito dispar, o trabalhador está de facto sob o jugo do empregador e só recorre a tribunal ou no momento em que o contrato está para cessar ou depois do contrato já ter cessado. Como dizia há pouco, a lei prevê já enormes mecanismos de proteção dos contratos precários ou dos contratos a termo. Aliás, o regime regra é o contrato de trabalho por tempo indeterminado e só em circunstâncias muito específicas, muito excepcionais, na lei ordinária privada previstas no artigo 140, é que a lei consente a celebração desses contratos a termo. A verdade é que nós sabemos que há inúmeros casos de, o termo jurídico não é o mais correto, mas para que as pessoas lá em casa percebam, de falsos contratos a termo. E, portanto, eu creio que a chave do sucesso não está propriamente na lei, na alteração da lei, mas na fiscalização. E, portanto, eu creio que a ACT, no setor privado, poderia ter assumir um papel privilegiado na fiscalização da legalidade dos contratos, mas é preciso meios, e eu creio que a ACT neste momento não tem meios suficientes para proceder a esta fiscalização. Por outro lado, importa também referir que também incumbe a alguns sindicatos olhar para isto de uma forma mais efetiva. E quando diz mais efetiva é porque os sindicatos estão permanentemente a denunciar este tipo de casos, não é? Repare, como eu dizia há pouco, os casos de celebração dos contratos a termo estão tipificados. Nós não podemos celebrar um contrato a termo sem um motivo. Seja para substituir uma trabalhadora grávida, seja para uma obra, para uma empreitada, portanto, estão todos previstos no artigo 140 e eu não o vou ler para não maçar quem me está a ouvir. Mas nós assistimos, e isso também é objeto que me tenho dedicado a estudar, há algumas convenções coletivas de trabalho que permitem a celebração de contratos de trabalho a termo sem qualquer motivação. E, portanto, isto é que deveria ser discutido. Este é o primeiro ponto. Há alguns sindicatos celebraram com outras associações patronais convenções coletivas que permitem a celebração de contratos a termo sem qualquer motivação. Por exemplo, conheço um que prevê uma percentagem mínima de celebração de contratos dentro das empresas. Portanto, esta é que é a discussão.
Mais do Mas provavelmente os sindicatos estão forçados a ter que escolher entre não ter contrato nenhum e ter aquele contrato, é isso? É disso que me está a falar? Eu não sei se não conheço as negociações que conduziram depois à redação do produto final, da convenção, mas o que parece-me é que é evidente que está em cima da mesa alterações legislativas relativamente aos contratos a termo. Mas parece-me que esta alteração sucessiva da lei não estabiliza o mercado. Nós, quando tivemos o período de crise, o legislador entendeu que devia alargar o período de renovações extraordinárias de contratos. Para 3 anos. No Código de 2009 sempre previu a duração de 3 anos com 3 renovações dos contratos a termo. Na altura em que passámos a famigerada crise, o legislador entendeu estender para mais tempo os contratos a termo e, portanto, fez sair 2 diplomas de renovações extraordinárias, porque entendeu, presidia ao espírito do legislador, que mais valia um emprego precário do que o desemprego. Note que tínhamos o desemprego galopante a subir naquela altura. E hoje parece que o legislador entende exatamente o contrário. Portanto, não sei qual deles terá razão, mas parece-me que esta alteração de estratégia não estabiliza o setor e o mercado e, por outro lado, não toca no ponto essencial que tem que ver com a fiscalização. Porque quando estes casos que chegam a tribunal já chegam com a relação laboral cessada. Portanto, o namoro e o casamento acabou. E, portanto, já não há um volte-face. A sua experiência profissional diz-lhe que as pessoas hesitam em recorrer a tribunal nestes casos? Naturalmente que sim. Por razões financeiras? Por razões de dependência, de subordinação. A maior parte das empresas tem uma posição, dos empregadores tem naturalmente uma posição hierárquica superior, onde exerce essa subordinação sobre o trabalhador. E, portanto, o trabalhador não recorre na pendência do contrato ao tribunal, porque sabe que mais mês, menos mês, essa atitude será vista aos olhos do empregador como uma afronta e, portanto, naturalmente que o contrato irá cessar mais tarde ou mais cedo. E, portanto, o recurso ao tribunal é já, de facto, a última ratio quando os trabalhadores já perceberam que o contrato morreu. E por daí eu dizer que o ponto importante, se nós queremos verdadeiramente discutir a questão da precariedade e se queremos resolvê-la a montante, é apostar na fiscalização. E note que, relativamente aos contratos de prestação de serviços, que é outra modalidade de precariedade, o legislador soube encontrar uma solução e em 2013 criou uma nova ação de reconhecimento de contrato de trabalho, de combate aos contratos de recibos verdes. É certo que, na minha perspectiva, essa nova ação teve como objetivo arrecadar mais receita através das contribuições para a Segurança Social, mas isso daria outro debate que não interessa para aqui discutir. Mas a verdade é que encontrou uma solução. E ela tem-se mostrado relativamente eficaz, porque tem sido, independentemente das críticas que lhe possamos apontar, tem surtido efeito. Portanto, é nesta perspectiva que eu acho que o tiro do legislador é mal dado, o tiro do governo é mal dado, porque julgo que a solução poderá ou deverá passar, sobretudo, pela fiscalização. Doutor, agradeço-lhe os esclarecimentos aqui trazidos. Obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço.